Bom dia, meu povo. Gente, olha só como que esse café tá a coisa mais linda do mundo. Olha só esse espaço, que coisa maravilhosa. Um café especial para você, porque eu sei que você já vem me acompanhando aí há muito tempo, não é verdade? A gente tá junto nesse café. Então hoje, como eu vou abrir as novas vagas para o Método Rise, tanto para mentoria quanto para a turma normal, eu quis te presentear aí com um cenário bem especial, hein? Me fala aí o que vocês acharam, pessoal. Acho que o negócio tá bonitão, não tá não? E nós vamos trabalhar, pessoal, com um tema que vocês viram. Eu não sei quem aí fez a prova da PRF. Me diga, pessoal, fala eu, só para eu saber quem foi que fez a prova da PRF. Prova da PRF despencou a parte de interpretação de texto. Viram que no outro café eu dei orientações de interpretação, dei orientações de produção de texto, e aí eu tô sempre falando, pessoal, interpretação de texto tem despencado, cuidado com interpretação. Agora, ó, só me diga aí, meu povo, quem foi que fez a prova da PRF? Eu tô acompanhando aqui o chat e me diga, falou que o som tá baixo. O som tá baixo para todo mundo ou só para Solange? Me dê aí um retorno do som, por favor. Bom dia. Tati, Camila, Léo, Edna, Alessandra, Bruno, Antônia, Thales, já tá aí, não é? Bom dia. Achou o texto meio complicado. Aí, olha só, hoje eu vou trabalhar com vocês algumas questões de reescritura com um nível bem legal. Vocês vão ver que pegada bacana. E na sexta-feira, compromisso marcado, nós vamos resolver a prova inteira da PRF, tá? A gente pode ficar aí o tempo que for, porque foram muitas questões. Ó, fala se as minhas previsões não estão dando certo, pessoal. Eu tenho falado entre 20 e 25 itens de língua portuguesa, e foram 26. Eu tenho falado entre 4 e 5 itens de redação oficial, e foram 5 itens de redação oficial. Eu tenho falado, meu povo, pode esperar a interpretação. E interpretação despencou. E eu vou até conversar com vocês com relação a essa ideia de cair muito mais em interpretação do que gramática e a importância da gramática nesse processo, tá bom? Pessoal que está me acompanhando aí no Instagram, corre lá para o canal do YouTube, que a gente vai ter agora uma aula muito bacana de reescritura, tá? Então corra lá agora para o meu canal do YouTube. Então vamos, pessoal, só me diga se alguém aí fez. Ó, o Adriano falou que fez, do Rio Grande do Sul. E vocês acharam que foi fácil, difícil? Como é que foi aí a sensação de vocês na hora da prova? Porque concordam que quando a gente chega a casa, fica tudo bonitinho, você fala, gente, como foi que eu errei esse item? Mas na hora da prova, o coraçãozinho palpitante faz a gente errar, não é verdade? Então depois me diga aí como foi a sua sensação na hora da prova. Então, vamos. Ó, antes de começar, eu coloquei aqui algumas questões legais de reescritura e eu quero só fazer o seguinte comentário. Professora, muito mais questões de interpretação de texto do que de gramática. Então eu preciso estudar gramática, professora, ou eu posso me concentrar só na parte de interpretação de texto? Pelo amor de Deus, humanidade, vocês sabem que o que realmente vai fazer com que você entenda melhor a ideia do texto, que você realmente tenha autoridade naquilo que está fazendo, é ter consciência da estrutura. Porque o que eu comento sempre, você vai pensar. Para o item de interpretação de texto, você colocou o item como verdadeiro e o examinador colocou como falso. Aí você fala, não concordo, vou escrever recurso. Se você for escrever um recurso, concordam que você vai ter de provar que o que você pensa você tem razão? E você prova pelo eu acho ou você prova pela estrutura, pelas próprias ideias, pelos trechos que apareceram no texto? É a estrutura e os trechos do texto. Então, não tenha dúvida de que a gramática é exatamente o suporte que vai fazer com que você faça uma boa prova da própria, óbvio, né? Da própria parte de gramática, da parte de interpretação de texto, de redação oficial. É a gramática que vai fazer com que você produza um bom texto. Porque por mais que você conheça aquele conteúdo, se você não conseguir escrevê-lo da maneira adequada, organizando bem as ideias, não vai dar certo. É a gramática que vai te permitir interpretar melhor todas as outras matérias. O que eu digo sempre, o que a gente faz na prova de direito constitucional?
interpreta a Constituição e interpreta o item. Direito administrativo, interpreta uma lei e interpreta o item. Então, a prova toda é interpretação, tá bom? Ou seja, você vai engolir gramática, você vai arrochar na gramática e a gente vai montar um curso muito bacana de interpretação de texto para que você não erre mais nenhum item. Combinado? Então, deixa eu acompanhar aqui. Então, Samara falou que o som tá normal. Bom dia, Wellington. Então, vamos começar a nossa brincadeirinha, meu povo? Então, vamos lá. Compartilhe a live. Eu quero saber se conheço aquele meu amigo que precisa passar no próximo concurso público. Ele tá aqui na live? Não, se não tiver, pelo amor de Deus, você vai ligar para ele agora e vai dizer: vambora, que a professora tá trabalhando com interpretação, que tem caído só a prova toda, não é? Então, compartilha. Quem é que vai acompanhar a quantidade de pessoas assistindo e a quantidade de likes, hein? Eu acho que vai ser quem? Thales, Solange, Vanessa, vou escolher alguém aí para ser o nosso contador de likes. E compartilhe, viu? Você que está comigo aqui no Instagram, compartilhe também e venha para o YouTube. Vambora arrochar, meu povo? Parou a filosofia, não é? E vambora arrochar. Olha só, pessoal. Temos aqui, então, o nosso café com gramática, tudo bonitinho demais, vocês estão vendo só, meu povo? Gramática aplicada à interpretação de textos. Aí temos o seguinte, ó. Caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado, haveria alteração de sentido do texto, embora fosse preservada a sua correção gramatical. Então, ele pediu, vocês estão vendo que ele falou de alteração de sentido, mas ele está trabalhando com um advérbio, a posição do advérbio na estrutura, embora fosse preservada a correção gramatical. Pessoal, primeiro ponto, essa daqui é uma questão, como diz a humanidade, de grátis. Eu coloquei só para a gente ir acordando, ainda tem alguém cochilando? Me diga quem é que está assistindo ao café, meu povo, deitadinho na cama, embaixo das cobertas, nesse frio, porque aqui em Brasília tá frio. Passei por ali agora, tava 14 graus, imagina. Então, quem é que está embaixo das cobertas? Se tiver, acorda, acorda. Essa daqui foi só pra gente aquecer as turbinas. Tranquilinha, bobinha, mas eu já vou para uma que tem o mesmo raciocínio, só que para uma estrutura arrochada, viu? Para uma estrutura arrochada. Ó, o Bruno falou que me ligaram falando que tá ao vivo. O negócio aqui tá de altíssimo nível. Você tá vendo só, Bruno? Eu tô ficando orgulhosa de mim. Olha que coisa linda. Muito bem. Então, quando a gente pensa em adjunto adverbial, ele falou o seguinte, que eu poderia tirar o advérbio, colocar em outro lugar, que ele falou que alteraria o sentido e manteria a correção gramatical. O que a gente tem de ter em mente? Que o advérbio, ad, junto do verbo. O advérbio sempre vai funcionar como adjunto adverbial. E todo adjunto adverbial é elemento modificador. Na verdade, as 4 classes conectadas ao nome, conseguem me falar quais são? Quem vem me acompanhando aqui no café sabe que eu digo isso só a vida toda. Artigo, adjetivo, pronome e numeral são as 4 classes que modificam o nome, modificam, alteram o sentido. E o advérbio é exatamente a classe que modifica, tecnicamente, inicialmente, modifica o verbo. Mas pode modificar o adjetivo ou pode modificar o próprio advérbio. Mas o que a gente tem de ter em mente é que, preste atenção, estruturas adverbiais servem para modificar alguma informação. Logo, quando o examinador tira uma caixinha, um pedacinho da estrutura, que é o que eu aqui sempre chamo de sintagma, tirou o sintagma de um lugar, colocou o sintagma em outro lugar, a maior probabilidade é que agora exista uma nova conexão. E por haver uma nova conexão, haverá um novo sentido. Vocês vão ver que legal a próxima questão, o que o examinador é capaz de fazer. Essa aqui foi para a gente acompanhar de maneira tranquilinha um raciocínio para poder aplicar em uma estrutura mais arrochada, tá bom? Então vamos lá. Voltando rapidinho. Pessoal, segredo da gramática que eu digo só a vida toda. Quem me acompanha sabe.
setinha. Se você estiver interpretando sem conectar partes do texto, se você estiver fazendo análise sintática sem conectar os elementos do texto, você está querendo ir pelo coraçãozinho palpitante e não vai dar certo, porque coraçãozinho palpitante todo mundo tem. Concordam que o que a gente tem de ter é técnica para saber exatamente o que fazer, tá bom? Então, vamos conectar e avaliar possibilidades. Então, olha só. Ele falou o seguinte: primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um olhar heroicamente exultante, até que esse exame de consciência era cortado pela voz do interlocutor. Vocês viram que ele pediu para trabalhar com o heroicamente, não foi? Então, para trabalhar com heroicamente, e pediu para colocar logo após contrabalançado. Eu vou conectar para avaliar a relação inicial e depois eu faço o que o abençoado sugeriu. Então, olha só. Primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um olhar heroicamente exultante. Vocês estão vendo que ele está falando que é por um olhar, e esse olhar é um olhar exultante. Então, sem nenhuma dúvida, nós temos o exultante como sendo uma característica desse olhar, não é isso? Então, como sendo uma característica do olhar. É um quê, pessoal? Adjetivo. Vocês se lembram? Coloquei agora. Nós vamos ter um eixo, que é o verbo, e o advérbio, ele modifica o verbo, prefixo latino, juntinho do verbo, mas o advérbio pode modificar o próprio adjetivo, pode modificar o advérbio ou o adjetivo. Então, o advérbio modifica o verbo, pode também estar conectado a um adjetivo ou conectado ao próprio advérbio. Então, o olhar é exultante, mas ele não é apenas exultante, ele é heroicamente exultante. Vocês concordam comigo que esse heroicamente está intensificando a ideia do exultante? É um olhar exultante, mas ele é muito exultante, ele é heroicamente exultante. Então, ele serve aí para modificar essa característica. Combinado? A conexão é com o elemento A. Agora eu vou jogar para onde ele pediu para a gente perceber qual é a nova conexão. Me acompanhe. Primeiro fazia uma cara de indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado heroicamente. O que acontece agora? Vocês conseguem me dizer? Quando ele fala contrabalançado heroicamente, eu tiro daqui, já dá para perceber que o heroicamente vai estar conectado a quem? A contrabalançado. Antes, eu sabia que esse sorriso ele era contrabalançado, mas eu não sabia como ele era contrabalançado. Acompanharam o meu pensamento? Agora, ele me diz que ele vai ser contrabalançado heroicamente. O olhar vai ser apenas exultante, não vai ser heroicamente exultante. Se você puxou setinha, viu que o heroicamente estava ligado a exultante e agora o heroicamente está ligado a contrabalançado, meu povo, é uma coisa, é matemático. Se mudou a conexão, muda o sentido. Tudo bem? Mudou a conexão, muda o sentido. Repito, essa foi uma questão tranquilinha, fácil, só para vocês acompanharem o meu raciocínio. Eu quero saber se ficou claro para todo mundo, sim ou não. Ah, eu preciso só parar para dar bom dia para o meu aluno mais novo. Cadê o meu aluno mais novo aí de todos, meu povo? Rafael. Gente, Rafael é meu aluno que tem 10 anos, já está se preparando para o concurso do Senado. Tá vendo como que você está ficando para trás? Olha, olha, olha. Rafael disse que já está se preparando para o concurso do Senado, porque com 18 anos ele já quer estar ganhando 20 mil por mês. Verdade ou mentira, Rafael? Diga aí pro povo. Bom dia, bom dia. Eu quero saber se esse pensamento que eu desenvolvi agora, se ficou claro para todo mundo. Me dá aí um ok, se ficou claro para todo mundo, porque agora eu vou arrochar. Por enquanto a gente só deu uma pequena aquecida, tá bom? Menino prodígio. Para a Tatiana, que a gente mandou material por e-mail para todo mundo.
Tatiana, olha só, nós mandamos o e-mail para todo mundo, tá? Com o material. Mandamos também nos grupos, então tem o material aí. Mas pode ficar tranquila que no final eu vou salvar esse material aqui todo anotado e mando também para os grupos e mando por e-mail com as anotações de aula, tá? Mas foi mandado por e-mail. Dá uma olhadinha lá na sua caixa de spam que talvez tenha ido para o lixo eletrônico, beleza? A Andréia falou eu, Andréia Andrade, tem 20 likes e 81 pessoas assistindo. Olha só, a Andréia diz... Andréia, muito bem, Andréia, 20 likes e 81 pessoas assistindo. Não acredito num trem desse. Vambora, vambora, meu povo. Vambora, vambora. Dá like aí, arrocha aí. Então, pode ficar tranquilo, quem não recebeu o material, a gente envia de novo, tanto o material sem anotação, quanto o material com anotação. Combinado? Então, vamos. Pessoal, ó, minha produção tá falando aqui que quando chegar a 100 pessoas nessa live, ele vai sortear, que carro mesmo, o Renato, que você vai sortear? O Renato falou que vai sortear uma Ferrari aqui, meu povo. Eita ferro, vamos compartilhar esse negócio, meu povo, que o negócio aqui tá ficando bom. Então, vambora. Eu vou agora para a próxima questão. Ô, Cíntia, mais ou menos o pensamento? Você que falou que ficou mais ou menos a ideia? Me diga aí. E me diga o que você não entendeu para eu reorganizar. Maravilha, ó. Vamos compartilhar então. Lá vem uma Ferrari, meu povo. Quem quer andar de Ferrari, diga aí. Vambora. Ó, o Pedro falou que vai andar de Ferrari. Então, arrocha. Pedro, chama só todo mundo. Eu vou então para a próxima questão, tá? E aí a colega que falou que teve dúvida, que ficou no mais ou menos, me diga qual foi a dúvida, tá? Ó, o Bruno falou que não, que queria uma bicicleta. Gente, mas esse Bruno é humilde, né? Não, vê se pode, é porque ele é companheiro ali de pedal do Renato, tá vendo? Então pronto, o Renato falou que vai sortear agora uma bicicleta de 50 mil reais, Bruno. Pronto, resolvido. Falar com gente que tem dinheiro é bom. Faltam 11 pessoas, falta o pessoal mandar no grupo do Rateio, no grupo da família. Ó, faltam só 11 pessoas, viu? Para chegarmos a 100. Manda pro grupo da família, manda pro grupo do Rateio, manda para todo mundo, manda até pro seu inimigo, para ele também ser aprovado e parar de te perturbar, meu povo. Então, fui. A 1 ficou certa ou errada? Vamos voltar lá para confirmar o gabarito? Olha só. Ele disse que caso o advérbio heroicamente fosse deslocado para logo após contrabalançado, haveria alteração de sentido do texto. Eu vou falar de novo, olha só para fechar o nosso pensamento. Antes, o heroicamente era exultante, ele era heroicamente exultante, ele modificava o adjetivo. Quando ele pede para colocar o heroicamente depois de contrabalançado, já vai ser contrabalançado de que modo? O heroicamente já é como ele será contrabalançado, como esse sorriso será contrabalançado. Então, a ideia é igual ou diferente, meu povo? É diferente. Então, tem alteração de sentido? Tem. Mas é uma nova estrutura correta? É uma nova estrutura correta. Tudo bem? Eu gostaria que vocês tomassem cuidado, porque nem tudo... Gente, comando é fundamental. Interpretar comando é determinante. Pessoal, nem tudo que fica diferente fica errado. Nem tudo que fica diferente fica errado. Tudo bem? Então, aqui a ideia ficou diferente, mas é uma estrutura correta. O item é verdadeiro e um item fácil, tá? Tranquilinho, tranquilinho. Vocês vão ver agora que o próximo já vai ficar melhor. Olha só, eu vou até resolver primeiro a do TJ e eu já volto para do STF. Olha que bacana. Cristiane, agora preciso estudar triplicado para passar no concurso e pagar o IPVA da Ferrari. Mais um motivo, tá vendo? Só para a gente gabaritar português, para conseguir pagar o IPVA da Ferrari. Mas o Renato falou que vai pagar até o IPVA, se a gente chegar a 150 aí na live. Vai lá. Arrocha, arrocha. A correção da PRF, Rosilene, vai ser na sexta-feira, tá? Então, a gente vai decidir aqui qual é o horário e na sexta-feira vai ser no fim do dia, por volta ali das 18 ou das 20 horas, tá? Mas eu vou corrigir a prova inteira da PRF, tá bom? Então, excelente material e explicação. Obrigada, viu, Gláucia? Gente, agora acompanhe essa questão número 3. Olha que bacana. O trecho
o estudo, até criminosos, poderia, sem prejuízo gramatical ou dos sentidos do texto, ser reescrito da seguinte forma. Ó, o comando que eu apresento só a vida toda. Pediu para reescrever, você primeiro vai avaliar a correção gramatical, tudo bem? Veja primeiro gramática. Se tiver uma vírgula, um erro de concordância, colocação pronominal, grafia da palavra, o item já é falso. Quem já me acompanha aqui no café está super treinado, não pode errar nem se quiser e nem seguir outro alinhamento, tá bom? Então a gente já está super treinado. Então o que eu faço primeiro? Eu vou ler o que ele sugeriu, investigo gramática. Se tiver qualquer inadequação, o item já é falso, ok? Mas se estiver correto, eu volto e comparo. E eu comparo como se fosse o jogo dos 7 erros, porque uma vírgula faz diferença, um artigo faz diferença. Eu toda a vida bato na importância da semântica do artigo e cobraram agora na PRF. Eu toda a vida falo, gente, artigo é uma classe que a gente não dá nem ibope e altera totalmente o sentido. E, de novo, foi cobrado agora no concurso da PRF, tá? Então, eu vou ler e a gente investiga a gramática. Então, fui. Aí, olha só. Ele sugeriu, com a prosperidade, leio primeiro a reescritura. Com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos. Vou até colocar aqui separadinho, ó. Foi essa a reescritura, tá? Com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte dos ataques no mundo. Eu gostaria que você analisasse e me falasse se há algum erro, gramática, tá? Ou se a gramática está certa. Eu vou esperar só um minutinho, fique lendo aí e me diga se estruturalmente está adequado ou não. Vamos lá. 6 pessoas. Parece que está certo, parece que está errado. Ó, pronto, alguém falou atrasado, mas cheguei. Traga logo uns 10 juntos, viu? Traga logo uns 10. Pronto. Traga um bocado para a gente passar de 100, que vai rolar o sorteio. Você que chegou atrasado nem imagina qual é o sorteio, viu? Então, ó, a Sâmia falou que a estrutura tá certa. E realmente tá, Sâmia. Aqui, essa vírgula é uma vírgula obrigatória, eu já vou justificar o porquê. Carlos, você acha que a gramática tá errada por qual motivo? Consegue me dizer? Então, quando ele fala com a prosperidade da economia brasileira, esse primeiro sintagma inteiro, ó, eu vou riscar, mas depois eu vou apagar para mostrar melhor para vocês qual é o raciocínio, tá? Isso aqui é o motivo de alguma coisa acontecer, tudo bem? Então, é o motivo de alguma coisa acontecer. Ah, Suzana, vou chegar a esse ponto aí, que esse ponto é o espírito da confusão, viu? Então, isso aqui é o motivo. Se é o motivo, é a causa. É um adjunto adverbial deslocado, longo, vírgula obrigatória, tá bom? Aí depois, estudo revela que o Brasil... Pessoal, essa vírgula aqui não tinha, tá? Joga fora essa vírgula. Quando eu copiei e colei era para ter tirado essa vírgula aí. Então, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos. Tudo bem? Então, vou voltar. Aí veja o seguinte, a gramática está adequada. Eu vou até pegar esse pedacinho aqui mesmo, tá? Que lá até eu deixei a vírgula onde não devia quando eu fui montar o material. Então, a vírgula está correta. Aí, a Suzana falou, professora, isso aqui é com ou sem o hífenzinho? Eu vou comentar, isso é um ponto muito importante, tá? Um ponto bem importante que normalmente a gente tem um pouquinho de confusão. Mas antes de organizar essa ideia com vocês, de comparar um e outro, eu gostaria que vocês me acompanhassem no seguinte raciocínio, porque vai ficar muito claro quando eu jogar a informação para essa estrutura que é um pouco maior. Ó,
Se tá cochilando, acorda. Acorda, porque senão você não vai acompanhar o meu raciocínio. Essa questão é legal, viu? Muito legal. Colocarei uma estrutura menor e aí eu jogo para outra estrutura maior. Meu povo, sabe o que eu digo? Que aprender gramática é igual aprender a nadar. Se você nada numa piscina rasa, você nada numa piscina funda, meu povo, e nada até no mar. Você consegue se virar em qualquer lugar. Se você entende a lógica de uma estrutura menor, você consegue projetar essa lógica para uma estrutura maior. É só questão de aprender a raciocinar, sair do decoreba e aprender a raciocinar. Então, ó, não cochila, se está cochilando, acorda. Alonga, 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 acorda aí, meu povo, para vocês acompanharem o meu argumento. Olha só. Eu falo, por exemplo, que a auditoria constatou que em, sei lá, 2020, os saques aumentaram. O raciocínio que eu vou desenvolver aqui, eu vou jogar para lá, tá bom? Os saques aumentaram. Oh, a letra ficou bonitona demais, meu povo. Vixe Maria. O em 2020 é um adjunto adverbial intercalado de pequena extensão, vírgulas facultativas, tá? Aí o examinador sugeriu o seguinte: a auditoria constatou em 2020 que os saques aumentaram. Vocês já conseguem me falar o que aconteceu aí, pessoal? O que aconteceu nessa estrutura? E é algo matemático, tá? Veja, veja, veja. Nós temos o seguinte: existe verbo, é sempre bom a gente já avaliar se o período é simples ou composto. Nós temos verbo e verbo, verbo e verbo, o período é composto. Professora, você não falou que a aula ia ser de interpretação? Não, eu disse que ia ser de gramática aplicada à interpretação de texto, meu povo. Foi o que eu disse. Porque é o que eu preciso da estrutura para confirmar qual é o sentido. E vocês vão ver que é algo matemático, tá bom? Então, olha só. A auditoria constatou que em 2020 os saques aumentaram. Deixa eu mudar aqui a cor da nossa canetinha. Marquei os verbos. Nós já sabemos que a palavrinha que é importante para separar uma nova oração. Então, a partir do que eu separo, tudo bem? Vou chamar aqui de oração 1 e de oração 2. A partir do que eu separo oração 1 e oração 1 e oração 2. Vocês já conseguem identificar o que aconteceu aí? O em 2020, vocês estão vendo que na primeira estrutura sugerida, o em 2020 está morando na estrutura 2. E quando eu reescrevi, eu não, o examinador, eu não fiz nada, eu já disse que eu não sou espírito da confusão, eu só sou a mensageira. Então, o examinador, o abençoado, já jogou o adjunto adverbial para outra parte. O em 2020 não é quando algo aconteceu? Se é quando, é tempo. É um adjunto adverbial de tempo, é um adjunto adverbial de tempo. Agora, qual é a lógica? Se na estrutura 1, na oração 1 e na estrutura 1 e na 2, eu tenho aqui o adjunto adverbial morando na segunda oração, então ele só pode ter conexão com o verbo dessa oração. Então, sem nenhuma dúvida, meu povo, o em 2020 é quando os saques aumentaram. Quando ele coloca, a auditoria constatou em 2020 que os saques aumentaram, vocês estão vendo que em 2020 também é um adjunto adverbial de tempo, mas agora está morando na oração número 1. E o que me indicou isso foi exatamente ter consciência do período composto e conseguir separar as orações. Qual é a lógica? Se esse adjunto adverbial está dentro da oração número 1, então ele só pode modificar o verbo da oração em que ele aparece. Ou seja,
Na estrutura 2, em 2020 foi quando constatou. E na primeira estrutura, o em 2020, foi quando os saques aumentaram. Essa ideia ficou clara? E eu vou repetir que isso aqui, pessoal, é literalmente algo, isso aqui é literalmente algo matemático. Como assim, professora? A aula é de gramática, de interpretação de texto ou de matemática? Que agora você já está começando a me irritar. Eu vou te mostrar que é só tudo junto e misturado. Veja, sempre, só a vida toda que aparecer. Eu tenho uma oração, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Gente, peraí, meu povo, que eu estou fazendo aqui o que não deve. Aguenta aí, que eu sou esperta como um gato morto. Então, ó, sempre que eu tiver oração, oração, oração e oração, tudo bem? Tendo aí essa reescritura. Cochila não, cochila não. Se está cochilando, acorda. Acompanha aqui rapidão. Se eu tenho oração 1, oração 2, oração 1, oração 2. Se um adjunto adverbial está dentro da oração 2, então ele só pode modificar o verbo dessa estrutura. Quando o examinador reescreve e joga o adjunto adverbial para outra oração, então esse adjunto adverbial agora vai modificar o verbo de outra oração. O que eu aconselho só a vida toda? Olha para cá. Você viu que o examinador tirou uma parte de um sintagma e jogou para outra parte. Você não vai pelo eu acho, porque em estruturas maiores a gente vai achar que é a mesma ideia, porque ele repete as mesmas premissas, só que faz uma nova combinação. Então, o que nós estamos combinando? Olha o passo a passo. Encontrei verbo, verbo, separei as orações, combinado? Eu vejo onde está o adjunto em uma e para onde foi o adjunto na outra. Sempre que o adjunto adverbial mudar de casa, estava em uma oração e foi colocado em outra oração, independente de serem orações coordenadas ou subordinadas, a ideia vai mudar, porque vai mudar a conexão. Acompanharam o meu raciocínio? Eu sei que sim, mas eu preciso fazer lavagem cerebral, você sabe. Vou dizer de novo. Primeiro passo, marco os verbos. Segundo passo, separo as orações. Terceiro passo, eu vejo o adjunto adverbial estava em que oração e ao reescrever ele foi jogado para outra. Porque quando eu mudo a casa do adjunto adverbial, se ele estava na oração 1, ele vai estar conectado ao verbo da oração 1. Se ele vai para a oração 2, ele vai mudar o verbo da oração 2. Essa ideia ficou clara? Diga sim, não sei, sei lá. O que define o advérbio em cada estrutura com relação à vírgula? Olha só, Júlio César, a ideia é... A pergunta, na verdade, a organização da pergunta é: como é que eu vou saber se a vírgula é obrigatória em estruturas adverbiais? Os gramáticos não garantem o tamanho do adjunto, mas normalmente os examinadores entendem que quando o adjunto adverbial é deslocado para o início ou para o meio da estrutura, se ele for de pequena extensão, vírgula facultativa, de longa extensão, vírgula obrigatória, e os examinadores normalmente entendem o de longa extensão a partir de 3 palavras. Claro que é variável, de vez em quando o examinador toma uma cachaçinha e não decide muito bem o tamanho desse adjunto. Mas normalmente a partir de 3 palavras ele já é considerado como de longa extensão. Tudo bem? Agora, antes de continuar, eu quero saber se o raciocínio do que eu acabei de explicar se ficou claro. Porque se o raciocínio tiver ficado claro, eu vou jogar para qualquer estrutura, independente do tamanho, e você vai acompanhar o que eu estou dizendo. Tá bom? Então, tudo certinho aí? Tirei a adjunta adverbial de uma. Gente, esse tipo de questão, vocês não têm ideia do tanto que é questão perigosa. Porque como ele repete as mesmas premissas, você lê e fala, meu Deus, tá que nem do mesmo jeito. E não é, porque agora existe uma nova combinação. Então, joia. Então, bom dia, professora, Aline, produção e amigos em geral. Pronto, tá todo mundo aqui dando bom dia. Carla.
Então, joia. Então, ótimo, show de bola, super claro, ficou. Então, agora eu vou arrochar para aquela outra questão. Veja o seguinte. Quando a gente lê o trecho original, olha só, isso é o trecho original. O estudo revela que, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte dos ataques do mundo. Veja um ponto importante aqui, pessoal, que ele havia colocado com o hífenzinho, mas eu já vou comentar essa parte. Por enquanto eu vou trabalhar com o raciocínio e depois eu trabalho com esse pequeno detalhe, tá? Então, para aplicar o raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês, qual é o nosso primeiro passo? Me diga. Treinamento para guerra, meu povo. O que você faria na hora da prova? Eu olho para o verbo e olho para o verbo. Pronto. Já vi que existe aí um período composto. Já sabemos que a palavrinha que inicia uma nova oração, sim ou não? Dá para falar que o estudo revela que, blá, blá, blá. É possível falar que o estudo revela isso, sim ou não? Vocês concordam que sem dificuldade dá para dizer que o estudo revela isso? Eu tenho, então, a oração número 1. Vamos fazer bem devagarzinho para ninguém perder o fio da meada, meu povo. Eu tenho a oração 1 e a oração 2. Joia. Agora, o que eu quero que vocês identifiquem é que, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, esse é um sintagma, uma ideia intercalada que está dentro da oração número 2, vocês estão vendo? Então, esse pedacinho todo, ó, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores celulares está dentro da 2. O que ele está dizendo aqui? Vamos interpretar. Ele está dizendo que o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante, essa é a ideia principal. Mas o Brasil tem se mostrado um alvo importante por causa da prosperidade, sim ou não? Então, é um alvo importante por causa da prosperidade. Se é por causa da prosperidade, essa estrutura toda aqui, que está entre parênteses, é um adjunto adverbial de causa, que está morando na oração 2. Diga amém aí, meu povo, se está tudo bem. Então, eu sei que o Brasil é um alvo importante por causa da prosperidade. Tudo certinho? Se está tudo bem, eu vou voltar para a reescritura sugerida por ele. Aí ele sugeriu o seguinte. Ó, desconsiderem, pessoal, essa vírgula aqui que eu já apaguei, tá? Que lá não estava com essa vírgula. E estava também sem o hífen, tá? Quando eu reescrevi aqui, eu deixei o hífenzinho. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou seguir o mesmo pensamento, vou marcar os verbos, vou separar as orações. E aí temos, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores celulares, ele repetiu, tá vendo por que ele nos engana? O estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos. Pronto. O que é importante, então eu já sei que a partir do que eu separo uma nova oração. Então vamos separar essa nova oração a partir do que? Então daqui em diante, uma nova estrutura. Gente, fala-se português é ou não é a matéria mais legal de todas? Eu acho. E o primeiro? Com a prosperidade da economia brasileira, o estudo revela. Veja que eu tenho oração 1, oração 2, a partir do quê? O que a gente consegue fazer, pessoal, de maneira bem lógica, de maneira muito clara? Vocês estão vendo que o com a prosperidade da economia brasileira foi agora jogado para a oração número 1.
Então, esse elemento modificador, que antes morava na oração número 2, agora ele está morando na oração número 1. Me diga se é ou não é aquela fórmula matemática que eu vou desenhar de novo para que vocês entendam com muita clareza. Havia uma oração, estão vendo que eu nem dei o nome da oração, meu povo? Nem dei, não vamos nem começar a orar a hora dessa não, depois a gente ora aqui, depois a gente ora. Então veja que o que aconteceu aqui foi, vamos mudar aqui a cor da canetinha. Nós tínhamos um adjunto adverbial morando na caixa 2, e ao reescrever, ele jogou esse adjunto adverbial para a oração número 1. Antes, o que ele estava falando era que, por causa da prosperidade, o Brasil estava se mostrando um alvo importante. Agora, ele está dizendo que, por causa da prosperidade, o estudo o quê? Revelou. E nós não sabemos mais por que é que o Brasil é um alvo importante. Aí, Léo, o artigo O do estudo foi aqui no momento em que eu fui reescrever também, tá? Tanto que lá na questão, é porque quando eu fui recortar aqui para o slide, veja que lá no comando mesmo, tá vendo? Eu voltei para o comando, ele colocou, ó, ele colocou o seguinte: com a prosperidade da economia brasileira, deixa eu até riscar aqui, com a prosperidade da economia brasileira, eu sou esperta aqui só, meu povo, peraí que daqui para amanhã eu consigo achar a canetinha. O estudo revela que o Brasil tem se mostrado um alvo importante. Então, estava com o artigo, tá? Foi na hora que eu fui reescrever que o artigo saiu. E deve observar, porque o artigo faria só toda a diferença. Mas eu gostaria que vocês me falassem, por favor, se esse raciocínio é ou não é um raciocínio matemático. E eu vou repetir, não importa o tamanho da oração, não importa se é uma oração coordenada ou uma oração subordinada, sempre que o adjunto adverbial mudar de casa, estava em uma oração e foi deslocado para outra, a ideia vai mudar. Por quê? Em uma oração, ele estava junto de alguém. Na outra oração, ele vai ficar junto de outro alguém. Acompanharam o pensamento? Sim, não sei, sei lá. Amém, misericórdia, professora, não sei nem ocotô. Me diga se ficou claro. Isso é importante, hein? Isso é importante. Agora a pergunta que fica: interpretação é independente de gramática? Gramática é independente de interpretação? Nunca na vida, meu povo. Não sei por que algum dia a gente teve aula separada de cada coisa. É só tudo junto e misturado. Inclusive, quem está comigo no método, tanto no método normal quanto na mentoria, a gente trabalha com a gramática o tempo todo, eu insistindo. Gente, leia até o ponto final. Entenda o que está sendo falado, depois eu vou começar a analisar. E eu analiso e volto para confirmar qual é a ideia. A gente já treina automaticamente gramática e o processo de interpretação. O Pedro falou, a coisa arrochou agora, mas tá bom. Se mudou de oração, mudou de casa, muda a conexão. Mudou de casa, muda a conexão. Entenda mais ou menos que é mais ou menos como uma traição, entendeu? Então, estava conectada a um, está conectada a outro, vai dar problema, entendeu? É mais ou menos como uma traição. Morou, mudou de casa, deu problema. Tem que orar muito, professora. Indissociável. Gramática e interpretação é só o tempo todo. Mas a ideia ficou clara, não ficou? Eu vou mostrar agora em outra estrutura, em outra questão com a mesma pegada, tá? Posso continuar? Posso continuar? Lembrando que hoje, vocês que estão me acompanhando aqui no Café com Gramática, eu já vou passar para vocês o link da nova turma do Método RISE, tá? Nós estamos aí indo para a quarta ou para a quinta turma do método e assim, a evolução dos alunos tem sido absurda. O aluno que não evolui é o aluno que não está conseguindo acompanhar, que é igual a Aline na academia. Eu digo o tempo todo, se eu não vou para academia, como é que eu vou exigir do professor que eu ganhe músculo? Tem jeito não. Então, aluno que não evolui é aluno que não acompanha. Se seguir a metodologia estabelecida, meu povo, não tem como não gabaritar. Quem é meu aluno aí, que vem me acompanhando no método, confirma ou não confirma o que eu estou dizendo? Diga aí, meu povo.
Quem é do método, confirma ou não confirma? E por que que eu já estou abrindo essas vagas agora no Café com Gramática, tanto que eu fiz um Café com Gramática bem bonitão para vocês, tá vendo só? Porque eu preciso privilegiar com relação às vagas quem vem me acompanhando no café. A gente já vem aí toda terça-feira, acordando 8 horas da manhã, com esse compromisso com relação à língua portuguesa. Então eu preciso aí privilegiá-los com relação às vagas. Como as vagas da mentoria são vagas limitadas, porque eu não consigo acompanhar muita gente, então eu preferi sempre, foi o que eu fiz da última vez e estou fazendo agora, tá? Depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que funciona a turma com mentoria, sem mentoria, mas as vagas são limitadas. Amanhã, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos fazer o checklist da aprovação. Um evento 100% online, 100% gratuito, às 20 horas pelo meu canal do YouTube, que é realmente para abrir a turma. Aqui no café, eu só preciso te avisar que já está aberta para te dar esse benefício aí das vagas, tá bom? E já vou mostrar. Ó, Camila, o método é o alicerce, vale muito a pena. O método é um diferencial, todo aluno precisa conhecer. As aulas aqui já estão ótimas. Imagina no método, ô Pedro, não é porque o meninozinho é meu, não, viu? Mas o meninozinho ficou bonitinho. Ficou bonitinho. As aulas todas muito estruturadas de maneira lógica. O e-book ficou a coisa mais linda do mundo. Tem questões, tem simulado, aula ao vivo. Ficou muito bacana, viu? Não é porque o meninozinho é meu, não. Mas o povo diz que o meninozinho ficou bonitinho, viu? Eu me orgulho do meu meninozinho. Já falo pro pessoal, Aline, que as aulas são via Meet. Igual, né? As aulas ao vivo que nós temos, nós temos aulas gravadas do método e as aulas ao vivo são pelo Meet. Professor, eu não vou conseguir participar da aula ao vivo. A aula fica gravada. Mas daqui a pouquinho eu vou te explicar, tintim por tintim, tá? Como é que funciona aí, como é que funciona o método. Por enquanto, só ficar alerta que as vagas estão abertas. Vamos continuar a resolução aqui de questões. Aí a Antônia perguntou. 102, já tinha chegado a 107, Renato. Você que comeu mosca aí, tá vendo só? Tá vendo só? Pessoal, aí olha só. Professora, eu entendi tudinho, mas a questão é verdadeira ou falsa, hein, professora? Se pediu para reescrever, mudou a conexão, mudou o sentido, o item é falso, beleza? Aí, só aproveitando, Sâmia, jazinho eu explico direitinho, tá? A questão do valor e do tempo. Jazinho eu explico todos os detalhes do método para vocês. Eu vou só evoluir aqui um pouco mais e aí eu já apresento todos os detalhes. Gente, eu achei tão bonitinho ontem, André, eu vou falar. Eu achei tão bonitinho ontem, a André mandou para mim uma mensagem falando: professora, você me fez descobrir que eu sou capaz. Antes eu não me sentia capaz de entender português, agora você me fez descobrir que eu sou capaz. Gente, isso dá um gás para o profissional do lado de cá, porque vocês concordam comigo que a educação transforma? A educação é transformadora. Eu sei que muitos que estão me acompanhando aqui são professores. E a gente tem consciência da transformação da educação na vida das pessoas. E quando o aluno fala para mim, professor, antes eu não achava que eu tinha capacidade de entender português, você me mostrou que é possível, você fez eu me sentir capaz, gente, isso é fantástico. Vale a pena ficar dando aula até meia-noite, acordar no outro dia 4 horas da manhã, tá vendo que foi o que aconteceu ontem e hoje, viu? Então você percebe que vale a pena, não é? Então, vambora, meu povo. Então essa questão que nós acabamos de fazer foi uma questão falsa por causa da conexão do adjunto. Combinado? E só um detalhe ainda que me perguntaram e eu não posso deixar de falar. Vocês acreditam, meu povo, eu já disse que eu não fiz nada. Eu sou a mensageira. O formal, o chato, é com o hífen desse tense formado. Quando aqui na questão ele colocou sem o hífenzinho, isso aqui já é um indício de que o negócio não tá bom. Por que que eu já não julguei o item como falso de cara por causa da falta desse hífen? Me acompanhe aqui. O examinador da banca CESP, ele não decide muito bem o que ele quer. Há itens, e eu consigo mostrar para vocês vários, há itens em que ele coloca sem o hífenzinho na locução verbal e o item é falso. E há itens em que ele coloca sem o hífenzinho e o item é verdadeiro. Quando ele coloca sem o hífen como verdadeiro, o que normalmente acontece é a gente escreve recurso e diz para ele que está errado. Mas nós sabemos que CESP concorre com STF, sim ou não, meu povo? Concorre com STF, é o que ele quer, na hora que quer, do jeito que quer.
Então, eu não julgaria de cara isso aqui como falso pela falta do hífen. Eu tentaria encontrar algo que me desse segurança, porque um item pode valer o seu contra-cheque. Um item vale o seu contra-cheque, não tenha dúvida disso, tá bom? Então, eu tentei encontrar algo objetivo para me garantir que está errado. Agora, imagine, se ele colocasse um item desse como verdadeiro e eu coloquei falso por causa da falta do hífen, cabe recurso e ele aceita. Inclusive, isso aqui caiu agora na última prova para diplomata. Inclusive, eu gravei lá no Que Questão é Esta, lá no meu canal do YouTube, questão arrochada. Eu falei, cuidado, olha aqui a chatice dessa questão, tá? Então, questão gravada lá para diplomata, falando sobre o uso desse hífen. Amém? Educação é libertadora, Renata, é isso mesmo. Andréia é uma fofa, Andréia tá arrebentando, não tá não, Camila? Arrebentando. Então, vambora, meu povo, para a próxima questão. Essa questão é falsa, porque não pode ser reescrita. Aí, olha só a outra questão que nós temos, a 2, do STF. Deixa eu só molhar o bico aqui, meu povo. Ó, seriam mantidos, ó, a prova da PRF eu já vou liberar para vocês, tá? Assim que hoje, certamente o CESP já vai liberar a prova e já vai liberar o gabarito preliminar. Assim que eu tiver acesso à prova sem rabisco de aluno, para vocês não serem induzidos, eu já vou disparar essa prova da PRF para todos os grupos e vou mandar para todos os e-mails que eu tenho, tá bom? Por quê? Quem não fez a prova vai ter acesso à prova, vai tentar fazer, mas sabe o que nós vamos combinar? Você vai simular a situação de prova. Vai pegar ali 1h e 20 no máximo para tentar resolver a parte de português, combinado? Inclusive ontem eu liberei, já está lá no meu canal do YouTube, eu liberei a correção dos itens de redação oficial. Redação oficial de grátis, meu povo, como diz a humanidade, não pode errar nem se quiser, tá? No meu site eu tenho um curso completo de redação oficial, 5 itens. Acho que não caiu 5 itens nem de direito constitucional e 5 de redação oficial. É muita coisa, tá? Então, eu vou disponibilizar para todos os grupos da prova da PRF, vocês vão resolver e a gente vai comentar aqui na sexta-feira. Combinado? Para quem estiver assistindo, marcar você no Instagram. E quem está assistindo aí, pessoal, quem estiver me acompanhando agora, só um bocado de gente, me marca no Instagram. Tira um print aí agora, meu povo, e marca lá no Instagram. Joga lá pro Instagram. Vamos só falar para todo mundo que a gente já acorda se preparando para gramática. Deixar a concorrência preocupada, não é? Falar, olha só, tô ficando fortaleza na gramática. Voltei para o item, então. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do período que inicia o segundo parágrafo do texto, construído na ordem direta, se a expressão adverbial, com o tempo e as necessidades dos usos e costumes, fosse deslocado para o início do período, desde que seguida de vírgula e feitas as devidas alterações no emprego de maiúsculas e minúsculas. Você diz, professora, eu não entendi nadinha do que foi dito aí, mas você me irrita porque eu não quero o STF, para que está resolvendo a questão do STF? Nós temos de nos preparar para o arrochado, tá? Tem de se preparar para o arrochado. Então, olha só, ele pediu, vamos só ler de novo o comando. Ele falou que seria mantida a correção e o sentido original, do período que inicia o segundo parágrafo. Aí ele me disse que esse período já está na ordem direta. Foi o que ele me disse. Se a expressão adverbial, com o tempo e as necessidades dos usos e costumes, se fosse deslocado para o início do período, desde que seguido de vírgula e feitas as devidas alterações no emprego de maiúsculas e minúsculas. Tá bom? Então, vamos avaliar. Temos assim o trecho original, ó. Trecho original. Não há dúvida, é a de cima, que as línguas aumentam e se alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Aí ele pediu para tirar o com o tempo e as necessidades dos usos e costumes que estava no final, por isso ele disse que é a ordem direta. Aí ele pediu para jogar para o início, fazendo o devido ajuste, aí ele colocou a vírgula. Pessoal, vocês já conseguem, de maneira estrutural,
enxergar o que aconteceu com um e com o outro? O que eu faria tranquilamente na hora da prova? Qual foi o nosso passo a passo? Vocês se lembram? Eu olho para o verbo, separo as orações e vejo o que ele quer está em que parte. E quando eu mudo de lugar, ele fica dentro da mesma casinha ou ele muda de casinha? Tudo bem? Porque de verdade, me diga aí, do fundo do coração, quando a gente lê inocentemente pelo coraçãozinho palpitante, quando a gente lê essas duas, parece que a ideia é igual ou diferente? Me diga, parece que é igual ou parece que é diferente? Não há dúvida que as línguas aumentam e se alteram com o tempo e a necessidade dos usos e costumes. Aí ele pede para colocar. Com o tempo e as necessidades dos usos e costumes, não há dúvida que as línguas aumentam e se alteram. Eu acho que parece, não parece, meu povo? Eu acho. Mas nós não vamos, professora, parece que parece. Não, a gente vai desse jeito, não. Isso aí é os nossos concorrentes, a gente faz com técnica. O que nós vamos fazer? Então, ó, parece igual. Eu acho que parece igual. Então, o que nós vamos fazer? Marca os verbos, isso mesmo, Pedro. Eu olho para o verbo, eu olho para o verbo e olho para o verbo. Vejo o conectivo para poder separar as orações. Por isso que a gente precisa de gramática para poder confirmar qual é o sentido. O que eu faço agora? Separo as orações. Separo a partir do quê? Que as línguas aumentam e se alteram com o tempo e as necessidades dos usos e costumes. Separei. Então, a gente tem oração 1 e oração 2. Vocês concordam que com o tempo ele está dizendo, vou ler de novo, que as línguas aumentam e se alteram com o tempo, com as necessidades. Concordam que ele está falando que se altera por causa do tempo e por causa das necessidades? Sem nenhuma dúvida, pessoal, essa estrutura que aparece aqui é um adjunto adverbial que está morando na estrutura 2. Ele está dizendo que com o tempo ela aumenta e que com o tempo ela altera. É um adjunto adverbial que está modificando o aumentam e o alteram. Diga amém se até agora está tudo bem. Que eu vou agora para o que ele sugeriu. Gente, fica uma coisa tão óbvia, tão visual, que não tem nem por que querer sofrer. Professor, eu estou sofrendo. Não, nem se quiser sofre. Aí veja o seguinte. Na outra estrutura, deixa eu escolher aqui um marca-texto para a gente seguir todo o nosso roteiro. Ó, estou indo para a reescritura. Aumentam e alteram. Pronto. Vou marcar o elemento importante para poder separar a oração, que é a palavrinha aqui. Agora eu vou separar essas orações e avaliar quem é que ficou dentro de quem. A partir do que? Não é a nova oração? Sim. Então, aqui eu tenho a oração número 1. Gente, me diga o que aconteceu. Com o tempo e as necessidades que antes morava na oração 2, agora está morando na oração 1. Diga se é ou não é o marido traidor. Meu povo, Tavinho agora está em outra. Não, agora mudou a relação. Ele está dizendo que com o tempo não há essa dúvida. Não que elas vão aumentar e se alterar com o tempo. Ele está dizendo que com o tempo não existe essa dúvida. Então, é algo matemático. O adjunto adverbial estava na oração número 2. E agora ele colocou o adjunto... Peraí, deixa eu escolher aqui a cor dessa canetinha. Então, o adjunto adverbial estava na oração número 2. Quando ele jogou para o outro lado, o adjunto adverbial foi para a oração número 1. Antes, modificava o aumento e o alteram. E agora é o não há dúvidas. Tudo bem? Eu quero saber, pessoal, de novo, e eu insisto porque eu gosto de fazer lavagem cerebral. Quando eu leio, parece que é tudo igual, mas a gente não pode julgar assim. Julgar dessa forma, meu povo, é para quem não está se preparando.
A cada dia nós temos uma maior quantidade de itens de língua portuguesa. A cada dia o examinador está trabalhando muito mais de maneira aplicada, então você tem de estar preparado tecnicamente, tendo consciência daquilo que é feito. Você não pode ir, aqui parece que é tudo igual. Parece, mas espera aí, deixa eu separar, avaliar a conexão de um, a conexão do outro. Entenderam o pensamento? Então não tem como, aqui você bateu o olho, viu que estava em uma, foi para outra, acabou. Então pronto, que explicação maravilhosa, show de explicação, pronto, beleza. Então ficou claro, não ficou? Se alguém não tiver entendido, meu povo, me diga que eu digo de novo. Ufa, essa questão aqui é aquela questão que vai separar o joio do trigo, porque você sabe, há itens fáceis. O examinador vai sempre colocar ali um misto. Itens fáceis, itens mais ou menos e item difícil. Concorda que o item fácil, a humanidade vai acertar, não vai te diferenciar. O item médio já vai começar a te diferenciar. Agora, esse tipo de item aqui é o que vai garantir a sua aprovação. Porque é esse daqui que o outro vai errar e vai perder esta e mais uma e você já ganhou duas. Tá vendo só? É só toda a diferença. Tudo bem? Rafael. Ah, Rafael, que maravilha! Seja muito bem-vindo, Rafael, queridíssimo. Fui treinado pelo método, resolvi essa questão em 33 segundos, tá vendo? Difícil foi o manual, tá vendo só? Pronto. Obrigada, Renata, obrigada. Questão linda, questão linda. Vanusa, eu não o quê? Vanusa, não entendeu? Me diga aí, Vanusa. Muito bem. Olha só, Rafael tá cronometrando, tá vendo? Resolvi em 33 segundos. Muito bem. Então, vambora. Pessoal, olha só. Eu vou pegar agora a próxima questão. Mas antes disso, só preciso falar de novo, eu já vou mostrar para vocês aqui e dar todas as orientações, tá? O método RISE de aprendizagem foi a metodologia que eu tentei empacotar em um curso para poder entregar para vocês, empacotando toda a minha bagagem de sala de aula. Quem está me acompanhando aqui pela primeira vez, me diga aí, pessoal, quem é que está me acompanhando aqui pela primeira vez e de que estado você é, tá? Me diga aí rapidinho. Vanusa, depois manda para mim uma mensagem no particular, que aí eu te oriento direitinho, pode ser? Pode ser? Depois você manda para mim um ok, que eu te dou toda a orientação. Eu vou voltar aqui, vou redesenhar, mas se você ainda ficar com dúvida, pode mandar para mim uma mensagem. Mas só me diga, quem é que está me acompanhando aqui pela primeira vez e de que estado você é? A questão é errada, Solange, porque mudou o sentido, tá bom? Então, obrigada, Joselda. A questão é errada, viu, Solange? Mudou o sentido, pediu para reescrever, não tem como a ideia ser a mesma, tá bom? Então, olha só. Quem aqui está me acompanhando pela primeira vez, eu digo que eu não trabalho não, meu povo, eu só dou aula, só há 20 anos da minha vida. Mais de 15 anos dando aula em preparatórios para concursos públicos aqui em Brasília. Já ministrei aulas no Gran Cursos, Fortune, estou só no IMP Concursos, que é o melhor de Brasília, o melhor presencial que a gente tem em Brasília, há 12 anos. Dei aula na Escola Superior da Advocacia, na Escola da Magistratura, no curso MEG, que é para carreiras jurídicas. E aí, tendo contato, principalmente nas turmas presenciais, eu percebo, eu sei que esse não é o seu caso, claro que não, mas eu percebo que a humanidade sofre muito com português. E eu ficava assim incomodada. Gente, como é que a humanidade passou por ensino fundamental, ensino médio, faculdade e chega aqui na capital, olha só, a gente está falando da capital, na capital, que imagina-se que o acesso à educação seja pelo menos um pouquinho melhor, não necessariamente, mas aqui os alunos falam, não, professor, eu não entendo, professor, eu não aprendi, com essa dificuldade medonha. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas normalmente os alunos no presencial sinalizavam. Aí quando eu vim para o online, eu percebi, dando aula, tá vendo? O pessoal falou do São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, e aí vai, Ceilândia. Eu sou da Ceilândia só a vida toda, viu? Ceilândia Sul, só a vida toda. Aprovada, nomeada, muito bem. Então, quando eu vim aqui para o online, depois dessa pandemia, eu comecei a me conectar com pessoas do Brasil, aí eu percebi, meu povo, que o sofrimento dos alunos no presencial é o mesmo sofrimento da humanidade.
alunos de tudo quanto é lugar do país, porque o tempo todo alunos me acompanham aqui no café e nas lives que eu faço de vários estados, com a mesma dificuldade, com o mesmo sofrimento. Eu falei, peraí, realmente existe um problema que é muito grave, e o problema não é local, o problema é nacional, concordam comigo? E no curso presencial, eu sempre fui tentando facilitar a vida do aluno, porque primeiro, vocês não estão aqui, fala a verdade, vamos desabafar rapidinho, abrir o coraçãozinho? Ninguém acordou terça-feira, 8 horas da manhã, porque fala, eu vou lá assistir a aula da Aline porque a Aline é bonitinha. Não, primeiro, eu nem sou bonitinha, simplesmente você não é porque você está aqui porque quer me ver. Você está aqui porque você quer aprender gramática. Você quer não, você precisa. Porque se você não aprender, você não vai ser aprovado. Concorda comigo? Você está aqui porque você precisa. Em sala de aula, nos cursos presenciais, as pessoas estudam aqui sábado, manhã, tarde e noite, domingo, manhã, tarde e noite, o tempo todo. Mães deixando filhos em casa, recém-nascidos, deixando o esposo doente, deixando a família. Não é porque ela quer não, meu povo, é porque ela precisa. Então, se está ali por uma necessidade, concordam que eu, como professor, eu preciso ser uma facilitadora? Eu preciso facilitar o conhecimento para que você otimize a sua forma de estudar. E aí eu fui no curso presencial, com esse tempo todo, organizando formas de entregar isso para o aluno e tentando facilitar. E eu percebo que tem dado certo no presencial e tem dado muito certo no online. Aí eu peguei toda essa minha bagagem e empacotei no método RISE. E aí a gente tem um grande diferencial no método. Primeiro, um grande diferencial, você vai concordar comigo. Você não vai adquirir um curso em que você vai caminhar sozinho e eu vou virar as costas para você. Não. E você não vai adquirir um curso com 100 horas, uma linha reta que não acaba nunca mais. Assiste, fala, meu povo, quando é que esse negócio vai acabar e não acaba nunca? Aqui, a teoria é com no máximo 25 horas. Nós temos resolução de muitos exercícios, porque eu preciso te preparar para a resolução de provas, mas a gente vai fechar a teoria com no máximo 25 horas. Que é muita diferença, eu te garanto que com 25 horas você vai estar preparado para fazer sua prova de língua portuguesa, repito, desde que você se comprometa. Eu já me comprometi, do lado de cá eu já fiz o meu papel e continuo fazendo. Agora você precisa estar comprometido no seu processo de aprendizagem, é sentar, cumprir todo o roteiro. E um outro grande diferencial do método é que, eu vou falar de novo, eu não te entrego um curso e viro as costas para você. Eu te dou um planejamento semanal, mês a mês. Então, alunos que estavam comigo agora, acabaram de receber o planejamento de maio. Eu falando, na segunda-feira você vai assistir a aula tal, vai ler a página tal do e-book tal, vai resolver a questão tal, e dia tal a gente vai ter aula ao vivo para poder tirar dúvidas. Então eu pego na sua mão, meu povo, para poder te conduzir. Eu não vou deixar você de maneira aleatória, sabe por quê? Porque o que importa não é apenas você ter contato com a matéria, mas é saber como é que você vai ter contato com essa matéria, como é que você vai organizar o seu estudo. E assim, o que muitas pessoas me disseram, porque eu fui fazendo perguntas no Instagram até para conhecer a necessidade dos alunos. O que muitos alunos me relatam é que tem muita dificuldade em organizar o estudo. É o seu caso? Me diga se sim ou não. Normalmente a humanidade tem dificuldade de organizar o estudo. Então eu estou te entregando um método, não é um curso, é um método e você vai ter de seguir a minha metodologia, porque senão não vai dar certo. Tem de ser obediente. Um método prático, 25 horas em teoria, resolução de muitos exercícios. O método completo vai ter umas 45 horas, tá? Porque tem resolução de muitos exercícios. Aula ao vivo para você me falar o que você não entendeu e eu te conduzir para que entenda. E ainda um planejamento. Eu tô te dando, meu povo, tudo desenhadinho, mastigadinho. Fantástico, fantástico. Deixa eu só ver aqui as perguntas. Informações sobre o curso eu vou falar agora. Acesso, valor, já vou apresentar tudo agora. Professor, antes eu tinha vergonha de falar que eu era graduada em letras. Camila, a Aline é um presentinho. Obrigada, Camila. Vocês é que são. Pois é, PGDF ainda dá tempo de se preparar bem, porque a gente não está tendo nem notícia, né, de provas. Então, que maravilha. Pois é, já vou colocar, organizar o estudo é horrível. E o que eu percebo, Luciana, é que as pessoas têm exatamente essa dificuldade em organizar o estudo. Por isso que eu coloco esse planejamento para que você siga exatamente, saiba exatamente como fazer, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês aqui tudo direitinho.
E eu organizei, eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, só para que vocês acompanhem o meu pensamento. Olha só, já vou voltar para a questão, viu, meu povo? Ainda tem aqui mais uma questãozinha pra gente resolver. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, olha só, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Cochila não. Eu organizei o método, pessoal, em circuitos de aprendizagem. Então, nós vamos trabalhar com circuitos, com circuitos de aprendizagem. São 4 circuitos de aprendizagem. Dentro de cada circuito, você vai cumprindo metas. Aí vai ter a meta 1, a meta 2, a meta 3, dentro de cada um. Você só vai para a meta 2 se tiver entendido a meta 1, só vai para a meta 3 se tiver entendido a meta 2. E ontem mesmo a gente estava tendo aula ao vivo, lá com o pessoal da mentoria, e a aluna falou, professora, várias questões aí da vida, né, que a vida vai arrochando para todo mundo. Ela falou, professora, eu não tive tempo de revisar, de estudar bem o circuito 2. Eu estou aqui assistindo a aula do circuito 3, mas eu estou com dificuldade porque eu não consegui acompanhar o circuito 2 direito por causa da própria vida. Ela falou, eu continuo com o circuito 3? Eu falei, não. Eu não quero apenas que você cumpra um ritual. A minha proposta não é essa. O método tem de ser transformador para você. Se não for, para mim, não tem valor. Eu falei, então, eu não quero que você continue no circuito 3. Você vai concluir sabendo o que está fazendo o circuito 2 e depois você vai para o circuito 3. Não adianta ir se atropelando, querendo só falar, assisti, mas eu não consegui pegar bem porque o meu tempo está apertado, então você vai ressignificar aquilo. Tem de ter valor para você, porque se não tiver, para mim não teve valor. Então, você só vai para o circuito 2 depois de fazer o circuito 1. E dentro de cada circuito, você só passa para a próxima meta se tiver entendido a meta anterior. Por isso, nós temos aulas ao vivo. Tanto no método com mentoria, quanto no método sem mentoria. Eu já vou mostrar a diferença entre um e outro, tá bom? Então, vamos lá, voltar para cá. Aí, olha só, pessoal. Como foi que eu organizei para você saber exatamente como é que a gente vai conduzir o nosso estudo? Então, vamos pegar aqui, nós estamos aqui no nosso ponto de partida. O nosso circuito número 1, no nosso circuito número 1, eu trabalho com morfologia, que é a base só de tudo. Se você me fala, professor, eu tô com dúvida em português, eu tenho certeza que o problema tá lá no começo, na base. Você quis construir uma casa sem sustentar a base? Vai cair, não vai dar certo. Então, o nosso circuito número 1, que inclusive é o circuito mais difícil, é o circuito mais denso, com mais informações, é o circuito número 1. Depois, aí, na verdade, aqui dentro do circuito número 1, nós vamos ter a meta número 1, por exemplo, que são classes vinculadas ao nome, a meta 2, classes vinculada ao verbo. Então, eu vou separando por partes. Professora, terminei o meu circuito número 1, que foi o de morfologia. Se terminou bem, sabendo o que está fazendo, você vai para o próximo circuito. Aí a gente vai... Gente, eu já vou voltar para a questão. A gente vai para o circuito número 2. O circuito número 2 já é a sintaxe. Mas a gente dá um passo de cada vez, meu povo. A gente trabalha com a sintaxe do período simples. Nós vamos agora trabalhar com complementos verbais, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Como é que eu vou saber o que é um complemento nominal se eu tenho dúvida na identificação do substantivo, da preposição? Como é que eu vou identificar um adjunto adverbial se eu não sei o que é um advérbio? Então, eu só chego ao circuito número 2 se eu conhecer o circuito número 1. E aí a gente cumpre metas dentro desse circuito. Quais metas, professoras, do circuito 2? Funções vinculadas. Deixa eu puxar aqui para ficar mais claro. Funções vinculadas ao verbo, funções vinculadas ao nome, concordância. Então, a gente cumprir, ok, fechei o circuito número 1, gente, a base está aqui. Se você está sofrendo, o problema está no começo, não tenha dúvida disso. Então, terminei o circuito número 1, fui para o circuito número 2. Professor, entendi tudinho, entendi, ficou maravilhoso o circuito 2. O que eu faço agora, professora? Vamos para o circuito número 3.
O circuito número 3 já é a sintaxe do período composto. Aqui na sintaxe do período composto, a gente vai trabalhar com oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mas como é que você vai chegar a uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, se você não identifica um complemento nominal e se você não sabe que isso tem de ter valor substantivo e valor preposicionado? Como é que a gente vai chegar a uma oração subordinada, substantiva, predicativa, se você não identifica o predicativo e não reconhece aquilo que tem valor adjetivo? Vocês entenderam? Então, é uma construção do pensamento. Professora, ok, que legal, adorei o circuito número 3, entendi tudo, consegui fechar o circuito número 3. Aí nós vamos para o circuito número 4. Circuito número 4 eu coloquei como outros tópicos relevantes. Outros tópicos relevantes como, por exemplo, pontuação, sinal indicativo de crase, acentuação gráfica. Já é um circuito menor, bem pontual com relação àquilo que também vai ser muito importante para a sua prova, tá? Então, a gente vai aí para o circuito número 4. Agora, outro ponto. Circuito número 1. Tem um e-book lindo, maravilhoso, mas é verdade mesmo, meu povo, o e-book ficou maravilhoso. Um e-book maravilhoso para o circuito número 1. Com uma teoria de apoio, você assiste a aula, tem o e-book que eu escrevi, com uma linguagem simples, com uma linguagem acessível. Ao ler o e-book, parece que você está assistindo a aula, porque eu escrevi do jeitinho que eu explico aqui, para que fique muito claro para você. Então, assisti a aula, li o e-book, resolvi questões, aí eu coloco frases de repetição para você aplicar aquela teoria, e depois que você repete nessas frases, é que você vai para questões de concursos. Então, olha só, qual é o nosso roteiro? Assisto a aula, leio o e-book, resolvo, repito essa teoria em frases e depois eu vou para a questão de concurso, tá? Então segue toda uma sequência lógica. Se eu não entendo numa frase menor, não adianta eu ir para uma frase maior, eu entendo uma frase menor para depois ir para a questão. Então foi tudo muito bem pensado, pensando exatamente em toda essa bagagem que eu tive aí esse tempo todo em sala de aula. E hoje ainda eu estou no curso presencial, o tempo todo vendo, assim, olhando para o rosto de cada aluno e vendo qual é a demanda de cada um. E aí a diferença do método com e sem mentoria, a quantidade de aulas ao vivo. O método com mentoria, 14 aulas ao vivo, tá? Então a gente, por exemplo, está trabalhando com complemento verbal, tem aula ao vivo para falar do complemento verbal. Complemento nominal, tem aula ao vivo para falar do complemento nominal. Mentoria vai ter acesso a tudo isso, as aulas gravadas, aos e-books, as questões, muitos simulados, questões separadinhas por assunto e olha, mentoria, avaliação de desempenho. No início de cada circuito você faz uma avaliação, como é que você está, cruzinho do jeito que está, como é que você está. No final a gente faz uma outra avaliação, para ver se você evoluiu naquele processo. Se não evoluiu, a gente vai ter de dar uma organizada aí, tá? Então, a gente tem aí avaliação de desempenho em cada circuito. E aí, conforme eu disse, simulado, aula ao vivo, gente, é muita entrega para vocês, para que você gabarite. E um tempo bem prático, um tempo bem curto. Se você tiver disciplina e falar, eu vou tirar uma hora por dia para estudar português, meu povo é para gabaritar em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, beleza? Deixa eu só voltar aqui para... Ô, Renato, você consegue voltar um pouquinho as perguntas? Só para eu ir respondendo na ordem? Vou voltar para a questão. Tem mais uma questão, viu, meu povo? Ó, estou sem organização para estudar, por isso o planner, viu, Rafaela? Esse planner ajuda absurdamente. A Alexandra falou que quer TJ, olha só, banca FGV, dá tempo sim. Inclusive, eu resolvo muitas questões da FGV, questão arrochada. Do material, as questões, quem está aqui no método vai confirmar. As questões mais difíceis que tem no nosso material do método são questões da FGV, tá? Professora, deixa a correção da prova da PRF disponibilizada, porque eu vou levar o meu filho para consulta e não posso assistir no horário. Vai ficar disponível no YouTube, sim. Uma alegria se você estiver comigo, mas para levar o seu filho para o médico, tudo bem, eu perdoo. Mas vai ser no fim do dia, tá? Ah, sexta-feira é verdade, meu povo. Na quinta-feira, preciso falar de novo. Quarta e quinta, checklist da aprovação. Quarta e quinta à noite, checklist da aprovação. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês
como estudar português, como organizar o seu estudo, tá? E aí a gente vai ter uma surpresa na sexta-feira também, vai ter sorteio aí, meu povo, da Ferrari, não é, Renato? Da Ferrari. Então, da Ferrari Rise, gostei. Então, bom dia, Aline, aula maravilhosa, obrigada, sou de Sobradinho, eu te acompanho pela primeira vez, estou amando a sua metodologia. E nós estamos aqui no café há quase um ano, tem um monte de café aí para você poder acompanhar, seja muito bem-vindo. Rafael, não errei nada de gramática, errou uma de interpretação. Rafael, olha que maravilha, tá vendo só? Rafael estava comigo no método e Rafael é dedicado, viu? Mas o manual foi... foi pan, acertei duas, errei duas, deixou-me em branco. Ô Rafael, e o manual é tão tranquilinho. Pessoal, eu tenho no meu site um curso completo do manual, tá? Tem um curso completo do manual. Alexandra, amo suas aulas, mas infelizmente não posso comprar o curso. Mas maravilha. Alexandra, você vai ver como que o negócio é baratinho por tanta entrega. Acompanha aí, Alexandra, que você vai ver que o negócio dá. Quanto tempo consegue estudar todo o curso dando 1 hora por dia? 40 horas o curso todo, 1 hora por dia, com 40 dias você fecha. Gente, o problema de uma vida, ensino fundamental e médio todo, o problema de uma vida, com 40 dias, dando 1 hora por dia, você fecha. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É claro que português é uma repetição. Quanto mais eu repito, mais eu internalizo. Mas não tenha dúvida. Aqui a gente, como eu faço um planejamento e dou o fim de semana de folga para os alunos, nós estamos demorando uns 2 meses e meio para eu encerrar as turmas. Porque tem aula ao vivo, eu venho dando todo o suporte. Mas se você pegar e maratonar, seguindo o meu roteiro, rapidão você consegue fechar sem dúvida. E o método você vai ter acesso por 1 ano, tá? É 1 ano, pode assistir às aulas quantas vezes quiser, acesso por 1 ano. O material do curso é todo maravilhoso, é verdade, Thales. Eu pensei que fosse uma pergunta, eu não vi que era o Thales. É verdade, ficou muito bacana. Vai colocar o gabarito da 2? Ah, a gente voltou, vou voltar na 2. Espera aí, Tati, já volto lá. O horário, quarta e quinta às 20 horas, viu? Às 20 horas pelo meu canal do YouTube, aqui pelo canal do YouTube. FGV é só Deus e a Aline para ajudar. É arrochado, viu? Arrochado, arrochado. Pessoal, entrar lá os eventos já estão criados no YouTube para eles ativarem o sino, para eles serem notificados. Tá. Pessoal, olha só, checklist, o evento já está criado lá no YouTube. Vai lá, ativa o sininho que quando eu entrar ao vivo você já vai ser automaticamente avisado, tá bom? Então já vai ser automaticamente avisado. Vai sim, Alexandra, você vai ver. Vale muito a pena. Vou fazer, aceito o desafio. Você vai ver, com esse desafio a gente vai gabaritar, beleza? Ó, eu vou só voltar aqui na questão que ficou faltando e eu já volto e passo para vocês aqui a página direitinho, mostro para vocês valores, todos os detalhes, combinado? Deixa eu só fechar aqui o nosso raciocínio, meu povo. Ó, professora, vamos pro que importa, que é a questão. Já tô voltando. A questão número 2 nós já tínhamos feito, ó. Deixa eu voltar tudinho para fechar a informação, ó. A 2 nós já tínhamos feito, que foi, a gente viu qual é a... que mudou de casinha, não é o marido traidor aqui, o adjunto que estava em um e estava em outro, pronto, mudou de casinha, mudou a conexão, mudou o sentido. O item é falso, então não dá para reescrever. Rafael, eu já volto, viu? Para falar todos os detalhes. Então, questão 2 foi feita, questão 3 foi feita. Agora vamos só ler mais uma rapidão, meu povo, a saideira aqui das nossas questões. Olha só. Ele falou o seguinte, vamos voltar para cá, pegar uma outra corzinha. Gente, já tem alguém cansado, com sono, com fome, cochilando? Não, pelo amor de Deus, alonga que está mais perto do que longe. Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto se o trecho tal fosse reescrito da seguinte forma. Também, ó, Secretaria de Educação. Gente, concurso da Secretaria de Educação tá chegando, hein, meu povo? Também chamado de inspetor ou bedel, o monitor é um dos profissionais mais atuantes na área educacional em algumas instituições. Tem problema gramatical? Não tem. Então vamos comparar. Já não tem problema estrutural. Trecho original. O monitor, também chamado em algumas instituições de inspetor ou bedel, é um dos profissionais mais atuantes na esfera educacional. Olha só que ele está trabalhando com o quê? Você já consegue enxergar? Ele está trabalhando exatamente com a posição desse termo na estrutura, tá bom? Em algumas instituições. No trecho original, ele está dizendo que em algumas instituições
o monitor é chamado de inspetor ou bedel, tudo bem? Então, esse adjunto adverbial está ligado a é chamado. Aí ele pediu para reescrever. Também chamado de inspetor ou bedel, o monitor é um dos profissionais mais atuantes na área educacional em algumas instituições. Olha o que ele fez, meu povo. Ele jogou lá para o final. E aqui ele está dizendo, nessa nova relação, que em algumas instituições ele é o mais atuante. E antes estava falando que ele é chamado dessa forma em algumas instituições. E agora ele vai ser o mais atuante em algumas instituições. É a posição do adjunto adverbial. Mudou o sentido, item falso. É isso mesmo, muito bem, errada. Exatamente. Então, rumbora, rumbora, rumbora. Agora, olha só, meu povo. A gente tem aqui a página do método RISE. A gente já vai disponibilizar para vocês esse link, tá? Para que vocês tenham contato aí, acesso a todas as informações. Aí tem depoimento dos meus alunos queridíssimos, do Thales, do Rafael, da Janaína. Tem aí depoimento dos meus alunos maravilhosos. E é tanto depoimento que não dá para colocar tudo aqui, meu povo. Graças a Deus o retorno do aluno tem sido muito bom. Agora, olha só, a Maria perguntou, para quem pretende fazer a prova do TJ, qual é o melhor, o método ou a mentoria? Até o seguinte comentário, o método, ele vai servir para qualquer concurso público. Então, você pode, professor, eu estou me preparando para a Secretaria de Educação, o método é para mim? É. Professor, eu quero tribunais, o método é para mim? É. Professora, eu quero a área de segurança, eu quero tribunais, eu quero a área da saúde, é para mim? É. O que a gente tem de ter em mente, pessoal? O que eu venho construindo o tempo todo. Português é português. Se você entende a lógica da estrutura da língua portuguesa, você vai caminhar independente de concurso. A gente só precisa ajustar essa teoria, que é a mesma para qualquer um, para a banca examinadora. Por exemplo, as perguntas da FGV são diferentes, mas a gramática é a mesma. Então, você só precisa se familiarizar com a pegada da banca, com o modo que ela pergunta, mas a teoria é que nem. Você vai ter de se familiarizar com a pergunta da banca Fundação Carlos Chagas, por exemplo, mas a teoria é a mesma. Então, acaba que o método vai te capacitar para qualquer concurso. Por exemplo, nessa turma que nós estamos agora, eu tenho muitos alunos da Secretaria de Educação, mas eu resolvo questões do Senado, eu resolvo questões do Tribunal de Contas, eu resolvo várias questões. Por quê? Ele está querendo se preparar para a Secretaria de Educação. Mas se ele falar, professor, eu também quero fazer Senado, ele está preparado. Professor, eu quero fazer tribunal, está preparado. Porque português é uma coisa só, tá? Aí, decidir pelo acesso ao método ou o método com a mentoria vai depender da sua necessidade com relação à língua portuguesa. Porque sem mentoria são 4 aulas ao vivo, você tem menos contato direto comigo para tirar dúvidas. O com mentoria você tem muito mais contato comigo para poder tirar dúvidas. Então acaba que depende da sua necessidade. Como é que você tá, Maria? Você tá bem em português ou tá com muita dificuldade? Quem tá bem, que quer fazer uma boa revisão, aprofundar, repetir, entender, o método normal resolve. Professor, eu tenho muita dificuldade. Professor, eu tenho um problema em entender a língua portuguesa. A mentoria seria muito mais eficaz para você, tá bom? Muito mais eficaz, tá? Então, voltando para cá, olha só, já tô terminando, viu, meu povo? Tô terminando para esse povo tomar café de verdade. Então, ó, o método com mentoria. Acesso ao curso completo com aulas gravadas, 25 horas de teoria mais 15 de resolução de questões, mais bônus. Acesso por 1 ano, pode assistir do jeito que quiser, quantas vezes quiser. 4 aulas de resolução de questões ao vivo. O curso vocês vão ter acesso a partir do dia 24 de maio, porque as matrículas vão ficar abertas até o dia 19, então a gente vai deixar aí para iniciar todo mundo junto por causa do planner no dia 24. Nos dois, com ou sem mentoria, tá? Aqui o que está em branco, pessoal, é comum para os dois, tá bom? Então a gente tem o curso sendo iniciado no dia 24 de maio, os dois com e sem mentoria, acesso ao grupo fechado, tem um e-book exclusivo para cada circuito, compilado com exercício, com teoria. Diferença da mentoria,
aulas ao vivo, tá vendo que aqui eu tenho 8 mais 4, 12, e a gente tem mais uma de reescritura. 6 simulados inéditos da banca RISE, eu elaborei os simulados. Um simulado exclusivo, que é a segunda avaliação de desempenho por circuito com gabarito comentado, questões separadas por assunto. Vai ter um revisaço ao vivo de reescritura textual e as avaliações de desempenho e o cronograma de estudo, tá bom? Aí olha só, pessoal, hoje, agora a gente está abrindo as vagas para mentoria. Daqui a pouco vamos colocar aí o link para vocês terem acesso aqui, ler direitinho e qualquer dúvida que tiver pode mandar mensagem para mim. Mas de hoje até sexta-feira é dia 14, não é, Renato? Então hoje até dia 14 a gente tá com um preço super promocional, 40% de desconto. Com mentoria de R$ 999 até sexta-feira vai sair por R$ 599. Vocês vão me dizer, existe no mercado alguma mentoria por esse valor? 14 aulas ao vivo, acesso ao curso completo, e-book exclusivo, simulado. Gente, em nenhum outro lugar vocês vão encontrar uma mentoria por esse valor. Verdade ou mentira? Diga aí. Tô esperando aqui vocês me falarem. Não tem, não tem. Então, até sexta-feira, de R$ 999 por R$ 599, com mentoria. Sem mentoria, R$ 659, o preço normal. E com os 40% de desconto até na sexta-feira, vai sair por R$ 399, tá bom? E aí é só entrar lá no site, ele apresenta formas de parcelamento, pode pagar também no boleto. Então aí tem formas de pagamento, tudo explicadinho lá no site, tá? Ju falou, descobri a Aline no presencial do IMP, acompanho o café e quero entrar no método. Depois de 17 anos sem estudar nadinha, estou começando a compreender português. Obrigada, Ju, obrigada demais. Professora, eu melhorei bastante, já consigo resolver alguns simulados. Pronto, beleza, então. E aí, pessoal, a gente já vai colocar, eu acho que a Milena já vai colocar o link aí pro pessoal, né, Renato? Então, a gente já vai colocar o link para que vocês tenham acesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, a minha equipe está aqui também para dar todo o suporte. O Thales está aí acompanhando, que é o meu aluno nota 1000, Thales está aí acompanhando também. Thales está em praticamente todos os grupos como administrador, podem se comunicar com o Thales também, que o Thales vai dar todo o suporte para vocês, tá bom? Então tem uma equipe aqui para dar todas as orientações. Essa página aqui já está muito explicadinha, mas caso você ainda tenha dúvida, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Então olha só, pessoal, amanhã eu vou te mostrar a forma correta de estudar a língua portuguesa, tá? Eu vou te mostrar o passo a passo. Professor, eu sigo o edital? Não sigo? Como é que eu faço? Então eu vou dar toda essa orientação. Checklist da aprovação. Quarta e quinta às 20 horas, tá bom? Pelo meu canal do YouTube. Gente, convida todo mundo, convida a humanidade, porque vocês concordam que quando a gente entende o mecanismo lógico da língua portuguesa, a vida fica mais leve? Porque normalmente a humanidade vem sofrendo com esse negócio aqui, meu povo. Normalmente vem. E na sexta-feira nós vamos corrigir a prova da PRF, beleza? Aí tá o link para vocês entrarem nessa página para dar uma olhadinha. E o grupo do WhatsApp, lá na minha bio, já tem o link para os grupos do WhatsApp, tá bom? Então tem tudo lá direitinho, viu, Renata, na minha bio. Beleza, Renata, Rafaela? Então é só clicar lá que vocês vão perceber que já terão acesso. Ficou alguma dúvida do geralzão aí do método? Alguma dúvida que não ficou esclarecida? Algum ponto que, professora, diga tudinho, não me esconda nada. Lembrando que esse valor promocional, pessoal, é só até o dia 19, tá? Só até o dia 19. Opa, dia 14, eu toda a vida fico errando data aqui, ainda bem que tem o Dário que fica me cutucando o tempo todo. Pessoal, diga o que vocês acharam do tema do café. Fácil, difícil? Professora, foi difícil, mas eu entendi esse negócio, o Hulk legal. Então ficou tudo claro, não é? Beleza, então. E aí, quem está comigo pela primeira vez no café, seja sempre muito bem-vindo. Toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente se encontra aqui, resolvendo gramática, interpretação de texto, redação oficial, produção de texto, trabalhando aí só com a frente toda de língua portuguesa. Lembrando também que a gente tem a assinatura do café com gramática, tá? Porque teve aula do café, a gente normalmente tira do ar,
e aí você vai ter tudo organizadinho ali na assinatura do Café com Gramática. Meu povo, meu nome é Aline, meu sobrenome é Sala de Aula, eu estou por aqui só o tempo todo. Se precisar de alguma coisa, eu estou sempre à disposição. Maria, no curso tem o bônus de interpretação de texto, dando orientações de interpretação, mas não é um curso completo de interpretação, não. Porque a proposta do método é trabalhar com gramática, tá? Mas eu trabalho sempre com gramática aplicada ao texto. Mas eu vou fechar uma turma específica posteriormente só de interpretação, tá? Quando vocês evoluírem aí no método, aí eu fecho uma turma específica de interpretação, que já tem inclusive muitos alunos pedindo. Eu amo dar aula de interpretação de texto. Então, pessoal, muito obrigada pela presença, que Deus abençoe e proteja a vida de vocês, tenham uma semana abençoada e não esperem o próximo edital para você decidir estudar a língua portuguesa. Se você não entender português, não tem como, não vai ser aprovado. E a pergunta, assim, que eu até tenho feito lá no Instagram é: quem depende de você? É só você que depende de você? Ou tem mais alguém que depende de você? Por que você está aqui, terça-feira, 8 horas da manhã, assistindo aula de gramática? Algum ideal você tem? Algum sonho você tem? Alguma necessidade você tem? Então não espere o próximo edital, pode ser daqui a 4, 6 anos, e daqui até lá, meu povo, olha só o que você deixou de curtir, uma vida boa que você deixou de ter. Então encare agora, meu povo, porque as coisas estão acontecendo. Teve prova da PRF, movimentando o TJ, movimentando a Secretaria de Educação. Onde você mora, independente do estado, eu sei que os concursos estão sendo movimentados, então a vida tem de voltar um pouquinho ao normal, né, meu povo? Obrigada, Camila, obrigada, Sâmia, obrigada, Maria. A resposta 5 foi falsa também, porque ele falou que muda o sentido. Sâmia falou, tem uma filha. Pois é, Sâmia. Pois eu vou falar, viu? Foi essa minha filhota também que fez a água bater na bunda e eu aprender a nadar, viu? Quando Giovana nasceu, eu até escrevi esses dias aí. Eu falei, gente, eu não tenho direito de dormir, porque eu preciso dar vida boa. Não vida boa no sentido de entregar tudo pra ela, mas no mínimo dar dignidade. Então eu vou te falar, viu, Sâmia? O que me cutucou também, o que foi, sabe, quando os pais falam que quando a água bate na bunda a gente aprende a nadar? Pois é, essa água na minha bunda aí que me fez nadar foi a minha filha também. E eu acho que não tem justificativa maior, não é? Pessoal, então é isso. Um beijo, que Deus abençoe e proteja vocês. Eu estou por aqui sempre à disposição. Tchau, tchau.